Hoje, no capítulo 12 de O Livro dos Espíritos, refletimos sobre as virtudes e os vícios. A mais elevada virtude é a caridade desinteressada, aquela que se realiza com sacrifício pessoal, sem esperar nada em troca. Há mais mérito em quem luta contra suas más tendências do que naqueles para quem o bem já é natural. O interesse pessoal é o maior sinal de imperfeição e o verdadeiro progresso começa quando vencemos o egoísmo e buscamos o bem pelo bem. Antes de julgar o outro, é preciso examinar-se e cultivar as virtudes que desejamos ver no mundo. Frase espírita para hoje: a humildade é a chave que abre os corações ao verdadeiro amor. 899. De dois homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade. O outro deve sua fortuna ao seu próprio trabalho, e todos os dois a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual deles o mais culpado? O que conheceu o sofrimento. Ele sabe o que é sofrer, conhece a dor que não alivia, mas como geralmente acontece, nem se lembra mais dela. 900. Aquele que acumula sem cessar e sem beneficiar a ninguém, terá uma desculpa válida ao dizer que ajunta para deixar aos herdeiros? É um compromisso de má consciência. 901. De dois avarentos, o primeiro se priva do necessário e morre de necessidade sobre o seu tesouro. O segundo é avaro só para os demais e pródigo para consigo mesmo. Enquanto recua diante do mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer uma coisa útil, nada lhe parece muito para satisfazer aos seus gostos e às suas paixões. Peçam-lhe um favor e estará sempre de má vontade. Ocorra-lhe, porém, uma fantasia e estará sempre pronto a satisfazê-la. Qual deles é o mais culpável? Aquele que goza. É mais egoísta do que avarento. O outro já recebeu uma parte de sua punição. Pergunta 902. É repreensível cobiçar a riqueza com o desejo de praticar o bem? O sentimento é louvável, sem dúvida, quando puro. Mas esse desejo é sempre bastante desinteressado? Não trará oculta uma segunda intenção pessoal? A primeira pessoa a quem se deseja fazer o bem não será muitas vezes a nossa? 903. A culpa em estudar os defeitos alheios? Se é confito de criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é um meio de vos tornardes superior. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos; por serem orgulhosos, sede humildes e modestos; por serem duros, sede dóceis; por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vizinho e não vedes uma trave no vosso. Pergunta 904. É culpado o que sonda os males da sociedade e os desvenda? Isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor só quer fazer escândalo, é um prazer pessoal que se proporciona, apresentando quadros que são, em geral, antes um mal do que um bom exemplo. O espírito faz uma apreciação, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. 904. A. Como julgar nesse caso a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Isso nem sempre é útil. Se ele escreve boas coisas, procura aproveitá-las; se escreve más, é uma questão de consciência que a ele diz respeito. De resto, se ele quer provar a sua sinceridade, cabe-lhe reforçar os preceitos com o seu próprio exemplo. 905. Alguns autores publicaram obras muito belas e moralmente elevadas, que ajudam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não tiraram proveito. Como espíritos lhes será levado em conta o bem que fizeram através de suas obras? A moral sem ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente se não a fizerdes frutificar para vos alimentar? Esses homens são mais culpáveis porque tinham inteligência para compreender, não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher os seus frutos.
E a pergunta 906. É repreensível aquele que, fazendo conscientemente o bem, reconhece que o faz? Desde que pode ter consciência do mal que fizer, deve ter igualmente do bem, a fim de saber se age bem ou mal. É pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus, e sobretudo na da lei da justiça, do amor e da caridade, que ele poderá dizer a si mesmo se as suas ações são boas ou mais e aprová-las ou desaprová-las. Não pode, pois, ser responsabilizado por reconhecer que triunfou das más tendências e de estar satisfeito por isso, desde que não se envaideça, com o que cairia em outra falta. Ver item 919.